Bom dia, vamos começar nossa devocional exaltando o nome do nosso Deus. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar, terra e céu, glorifica o seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar, terra e céu, glorifica o seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Ele é exaltado sobre toda a terra. Ele é exaltado nas nossas vidas. E nós vamos ler a palavra do Senhor nesse momento no capítulo 6 do livro de Juízes. Se você estiver aí com a sua Bíblia em mãos, se você pode acompanhar essa leitura, faça isso. 6, versículo 11 em diante, vai dizer assim: Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. E respondeu Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Muito bem, irmãos. Quando nós encontramos esse texto aqui, nós percebemos que o povo de Israel, o povo escolhido do Senhor, está vivendo um hiato, um intervalo entre a liderança que tinha sido de Moisés, foi passada para Josué. Depois da morte de Josué, não se levantou um líder para toda a nação. Aquele povo que havia saído do Egito e agora estava ocupando ali a terra que Deus havia dado a eles, estava resolvendo as coisas à sua maneira e do seu jeito. E cercado de inimigos como estavam, os amalequitas, os midianitas, esses inimigos atacavam as terras de Israel, destruíam as suas lavouras, levavam o seu alimento, deixavam o povo numa penúria. E de quando em vez levantava-se uma pessoa, que o livro chama de juiz, para agir orientado pelo Senhor, para libertar o povo daquela situação, mas eram questões esporádicas. Então você vê alguns nomes aqui no livro de Juízes.
O próprio Gideão, Sansão, nome bem conhecido, Jefté, uma juíza chamada Débora. Então, quando acontecia um problema, uma situação, os inimigos atacavam, essas pessoas se levantavam, lideravam o povo na resistência e Deus dava vitória a eles. E é claro que quando a gente fala sobre a palavra do Senhor, sobre a palavra de Deus, é preciso pensar em um princípio. Deus está cuidando desse povo, do povo de Deus, porque é desse povo que nascerá Jesus Cristo séculos à frente. Então, algumas coisas que acontecem no texto, você não tem como você aplicar imediatamente na sua vida. Vou dar um exemplo. Atravessar o Mar Vermelho. Deus usou naquele momento, aquele milagre, aquela situação específica. Um acidente geográfico ali abriu-se diante do povo, o povo saiu. Não significa que se você for à frente do Mar Vermelho e fazer uma oração, o mar vai se abrir. Deus pode fazer? Deus pode fazer. Mas há essa necessidade, há esse propósito? Possivelmente não. Então, muitas coisas, nós temos que enxergar o princípio aqui. Deus está cuidando do seu povo, tanto espiritualmente quanto materialmente. E nesse cuidado, nós percebemos nesse texto aqui, que um homem chamado Gideão está ali no seu trabalho, na sua lavoura, e ele está num lagar. Lagar era um espaço fechado, onde se moíam as uvas para fazer o vinho. Imagina você que ele está ali batendo os ramos de trigo para soltar ali as sementes ou alguma coisa nesse sentido, com todo o risco que se levantava para a respiração, aquilo tudo. Mas por que ele fazia isso? De medo dos midianitas, diz o texto aqui, porque eram aqueles inimigos que atacavam. E o anjo do Senhor diz para ele, o Senhor é contigo. Imagina você em toda aquela situação, medo, tendo que trabalhar escondido, e Deus fala, olha, eu sou com você. O anjo diz, o Senhor é com você. Qual seria a sua resposta? A resposta de Gideão foi a mais, naquele momento, humana possível. Ele disse, Senhor, como é que o Senhor está conosco? Com tudo isso que está acontecendo, a gente planta, irmãos, eu estou parafraseando, tá? Isso não está no texto, mas imagina essa cena. Estamos plantando e cada vez que a gente vai recolher, vai colher, vai se alimentar, vem o inimigo e destrói tudo. Como é que o Senhor está conosco? A gente lembra que os nossos pais falavam, olha, Deus nos tirou da terra do Egito, que maravilha, mas o Senhor fez isso e não fez mais nada. O Senhor nos desamparou e nos entregou na mão dos midianitas. E diz o texto, versículo 14, o Senhor não ficou argumentando com Gideão, simplesmente diz, vai na tua força, não foi eu que mandei você. Irmãos, eu quero pensar um pouco sobre isso. Nós não estamos desamparados. Por quê? Porque da mesma forma que existe esse princípio da soberania de Deus, do cuidado de Deus, da execução de Deus, do seu plano de redenção, e isso implicava em cuidar do povo de onde viria Jesus. Hoje, o povo de Deus é a igreja do Senhor, são aqueles que professam Jesus como Salvador. Então precisamos confiar nesse princípio. Deus está cuidando do seu povo. Não significa que você vai vencer um exército com 300 homens, como aconteceu com Gideão. Lembra-se que eu falei? Existem princípios. Deus cuida, Deus sustenta, Deus ampara. O medo de Gideão talvez seja o medo nosso, perfeitamente humano, falhos que somos muitas vezes. Tropeçamos na nossa confiança e na nossa esperança e olhamos as ondas ao redor e sentimos medo. Talvez você esteja sentindo medo hoje. Medo de ficar desempregado, medo de ficar doente, medo de ficar sem o sustento da sua família. Mas aí é hora de ouvir o Senhor falando na sua palavra. Vai, eu estou com você. E é interessante que no versículo 12, o Senhor diz, o anjo do Senhor diz, o Senhor é contigo, homem valente. Quem chamaria Gideão
de valente dentro daquela situação, dentro daquela circunstância, no meio daquela poeira toda do trigo que se levantava, amedrontado dos midianitas, dos inimigos virem atacar e levar todo o seu sustento. Quem chamaria de valente? Você chamaria? Mas o Senhor chama. Por quê? Porque a força não é do homem, a força é de Deus. É Ele que sustenta, é Ele que fortalece, é Ele que cuida, é Ele que abençoa, é Ele que nos põe de pé, é Ele que nos ajuda na caminhada. Glória seja dada ao nosso Deus. É Deus que nos fortalece. Mas é interessante que no versículo 14 vai dizer: então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força. É Deus que sustenta, é Ele que nos fortalece. A força é nossa para caminhar, para vencer as dificuldades da vida. Nós voltamos os nossos olhos para Deus nesse momento e vamos orar. Talvez você esteja amedrontado, ansioso, muito preocupado com toda a situação, mas saiba que de você mesmo você não tem forças para vencer, mas aquilo que temos vem de Deus. A palavra do Senhor, Paulo vai dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Infelizmente, um texto que interpreta-se de maneira equivocada, né? Parece que por causa de Deus a gente consegue angariar tudo. Não. Quando Paulo diz isso, tudo posso passar por dificuldades, por situações complicadas, por açoites, por perseguições. Eu enfrento e passo por tudo isso, sofro tudo isso, mas o Senhor me fortalece. Estamos passando por esse momento difícil, de pandemia, mas vamos superar, não por nós mesmos, mas porque o mesmo princípio aqui de Deus cuidando do seu povo, hoje pode ser aplicado. Deus está cuidando da igreja, corrigindo a igreja inclusive, porque quando se levantavam inimigos aqui era para a correção do povo, corrigindo a nossa vida inclusive, mas Ele é que nos fortalece. Deus te abençoe. Vamos fazer uma oração. Amado Deus e Pai, nesse momento em que corações estão amedrontados, suplicamos que o Senhor nos ajude, Senhor Deus, a continuarmos caminhando, a confiar nesse Teu cuidado expresso na Tua palavra e na história da igreja, cuidando de cada um desses pequeninos que hoje talvez estejam com medo, Senhor Deus, ansiosos e preocupados por conta de tantas coisas que têm ouvido. Que o Senhor guarde, sustente e fortaleça todos aqueles que têm acompanhado nossa devocional. Abençoe essa semana, cuida de cada um de nós. É a oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, continue acompanhando a nossa devocional, fique à vontade para compartilhar. Se quiser falar conosco, nosso celular, nossas redes sociais estão aí para isso. Deus te abençoe em mais um dia.